Me responde uma coisa antes de eu continuar. Quantas vezes você já implorou a Deus por uma resposta e ouviu apenas o silêncio? Pensa nisso. Não responde rápido. Quantas madrugadas você passou ajoelhada, com o rosto molhado, perguntando para Deus por que ele estava demorando tanto? Quantas vezes você olhou para o teto e disse: Senhor, eu já não aguento mais esperar. E aí, no dia seguinte, você acordou e nada tinha mudado. A conta continuava lá. O filho continuava do mesmo jeito. O casamento continuava frio. O diagnóstico continuava igual. E você começou a se perguntar em silêncio, sem coragem de falar para ninguém: será que Deus me esqueceu? Eu vou te dizer uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido com essa clareza. Mulheres tementes a Deus, que oram, que vão à igreja, que dizimam, que servem, ainda assim vivem anos esperando uma resposta que parece nunca chegar. E o mundo dá a resposta fácil: você não tem fé suficiente. Mentira. A verdade é que existe um princípio bíblico antigo que a maioria dos cristãos modernos esqueceu. E por causa disso, eles esperam errado a vida inteira. Hoje eu vou te mostrar o sistema bíblico que separa as mulheres que recebem resposta das mulheres que morrem esperando. E mais do que isso, eu vou te mostrar duas vidas, duas versões da mesma mulher, e você vai escolher no final qual das duas você está sendo agora. Existe um princípio escondido nas Escrituras que Jesus repetiu de várias formas, mas que os pregadores modernos quase não tocam. Está em Eclesiastes 3, onde Salomão diz que tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu. Está em Abacuque 2, quando Deus fala que a visão é ainda para o tempo determinado. E mesmo que tarde, espera-a. Está em Isaías 30, quando o profeta declara: no aquietar e no confiar estará a vossa força. Esse princípio tem 3 etapas, e elas formam o que eu chamo aqui de o caminho da espera frutífera. A primeira etapa é a entrega silenciosa. A segunda é a gratidão antecipada. A terceira é o repouso confiante. Não é fórmula mágica. Não é manifestação. É obediência ordenada por Deus na ordem que Deus determinou. E hoje você vai entender porque 2 mulheres com a mesma dor, com o mesmo problema, com a mesma fé inicial, terminam vidas completamente diferentes. Porque uma andou nesse caminho e a outra ignorou. Antes da gente continuar, eu te convido a deixar seu like aqui embaixo e me dizer nos comentários qual área da sua vida você está esperando uma resposta de Deus agora. Pode ser financeira, pode ser de saúde, pode ser de relacionamento. Escreve aí. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Clica em inscrever e ativa o sininho. E acredita, uma boa notícia espiritual está chegando para você nos próximos dias. Agora eu quero que você conheça 2 mulheres. Mas elas na verdade são a mesma. O nome dela é Marlene. Tem 52 anos. Mora num bairro simples de Goiânia. Casada há 28 anos com Roberto, mãe de 2 filhos já adultos. Marlene trabalhou a vida inteira como auxiliar administrativa, numa empresa pequena, e há 3 anos foi demitida por causa de um corte de gastos. Desde então ela está sem emprego fixo, fazendo bicos, vendendo bolo de pote para as vizinhas, dependendo do salário do marido que mal cobre as contas. As dívidas começaram a se acumular. O cartão estourou, o nome sujou, e o pior, a fé dela começou a balançar. Marlene Orac todo dia, vai na igreja 3 vezes por semana, conhece a Bíblia, mas faz 3 anos que ela está pedindo a Deus uma resposta. Um emprego, uma porta aberta, qualquer sinal, e parece que o céu virou de bronze. E aí, num domingo qualquer, depois do culto, Marlene volta para casa e tem uma escolha pela frente. É essa escolha que vai dividir a vida dela em 2 linhas do tempo. Na linha do tempo A, Marlene escolhe continuar fazendo o que sempre fez: orar com desespero, cobrar Deus, exigir resposta, comparar a vida dela com a das amigas que prosperaram, reclamar baixinho que ela merecia mais. Na linha do tempo B, Marlene encontra, por acaso, uma senhora chamada Dona Cecília, viúva de pastor, 81 anos, que vai mudar completamente a forma como ela espera. E é aqui que a história se abre em 2 caminhos. Vamos para a linha do tempo A primeiro. Marlene chega em casa cansada, joga a bolsa no sofá e começa a chorar de novo. Roberto pergunta o que aconteceu. Ela diz: nada, mas por dentro está quebrada. Naquela noite,
Ela ora com revolta. Senhor, eu te sirvo há 30 anos. Por que você não responde? O que eu fiz de errado? Ela dorme chorando. Acorda no dia seguinte com peso no peito. Os meses passam. Marlene continua orando, mas a oração dela virou cobrança. Ela passa a comparar a vida dela com a vida da irmã, que vive bem. Compara com a colega de igreja que conseguiu emprego. Cada vez que vê alguém prosperando, sente uma pontada de inveja, depois sente culpa, depois pede perdão, depois reclama de novo. Marlene começa a faltar nas reuniões de oração. Diz para ela mesma que é cansaço, mas é mágoa, mágoa de Deus. Os meses viram 1 ano, as dívidas crescem, Roberto entra em depressão. Os filhos se afastam porque não suportam mais o clima pesado de casa. Marlene engorda 15 quilos por causa da ansiedade. A pressão sobe. O médico fala em pré-diabetes. E Marlene, no fundo do quarto, começa a fazer uma pergunta que ela nunca imaginou que faria. Será que Deus existe mesmo? Essa é a linha A linha de quem espera errado. Agora vamos para a linha do tempo B. Marlene sai do mesmo culto no mesmo domingo, mas em vez de ir direto para casa, ela passa numa padaria para comprar pão. E lá, sentada numa mesinha do canto, tem uma senhora de cabelo branco preso em coque, lendo uma Bíblia velha de capa marrom. Marlene sente algo estranho, uma vontade de sentar perto dela. Ela hesita, mas acaba sentando na mesa do lado. A senhora levanta os olhos, sorri e diz: Filha, sente aqui comigo. Deus me falou que ia mandar alguém com o coração cansado hoje. Marlene quase derruba o café. Aquela frase abriu uma porta. Em 10 minutos, ela já estava chorando, contando tudo. O desemprego, as dívidas, a fé que estava se apagando. E Dona Cecília, sem pressa, esperou ela terminar. E disse: Marlene, você está esperando errado. E eu vou te ensinar o caminho certo se você me der 3 meses. Marlene olhou para ela e perguntou: Mas a senhora nem me conhece. Dona Cecília sorriu. Não preciso conhecer você. Eu conheço Deus. E Ele já me ensinou esse caminho há 60 anos. Existem 3 etapas. A primeira é a entrega silenciosa. A segunda é a gratidão antecipada. A terceira é o repouso confiante. Mas eu te aviso, a primeira etapa vai destruir tudo o que você acha que sabe sobre oração. Na manhã seguinte, na linha B, Marlene foi até a casa de Dona Cecília, num bairro humilde, casinha simples com horta no quintal. A senhora estava esperando com um chá de cidreira pronto e começou a primeira lição. Filha, a entrega silenciosa é o seguinte: durante 40 dias, você não vai mais pedir nada a Deus pelo que você precisa. Nada. Nem emprego, nem dinheiro, nem cura, nem nada. Marlene arregalou os olhos. Mas, Dona Cecília, eu preciso. Como eu vou parar de pedir? A senhora respondeu com calma, porque a sua oração virou exigência. E Deus não responde exigência. Ele responde rendição. Dona Cecília abriu a Bíblia em Salmos 37 e leu: Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. E completou: Você está fazendo o contrário. Você está entregando o pedido, não o caminho. Está entregando o resultado, não a sua vida. A entrega silenciosa é parar de dirigir a oração e começar a se entregar dentro dela. Marlene ficou em silêncio. A primeira semana foi um inferno. Toda vez que ela ia orar, queria pedir. Mordia a língua. Chorava. Dona Cecília tinha mandado ela substituir os pedidos por uma frase só: Senhor, eu confio em ti. Faça o que for da tua vontade. Repetir isso parecia pouco. Parecia preguiça. Parecia até falta de fé. Mas Marlene insistiu. Na terceira semana, algo começou a mudar dentro dela. A ansiedade diminuiu. Ela dormia melhor. O peito não estava mais tão apertado. Na quinta semana, ela percebeu que tinha parado de comparar a vida dela com a dos outros. Na sexta semana, Roberto comentou: Você tá diferente, tá mais leve. E Marlene sorriu, porque ela mesma não tinha percebido. Momento crucial. No 42º dia, Marlene recebeu uma ligação de uma antiga colega de trabalho oferecendo uma vaga numa empresa nova. Sem currículo, sem entrevista, sem nada. A vaga estava esperando por ela. Ela ligou para Dona Cecília chorando. A senhora apenas riu do outro lado da linha. Eu te falei, filha. Deus honra quem entrega. Tiago capítulo 4, versículo 10.
humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. E é aqui que a ciência confirma o que a Bíblia já dizia. No livro O Poder do Hábito, Charles Duhigg explica que o cérebro só forma novos padrões quando há repetição consistente em um ambiente de baixa ansiedade. A entrega silenciosa faz exatamente isso espiritualmente. Reduz o ruído mental, diminui o cortisol e cria espaço para Deus operar onde antes só existia barulho. Você acabou de ver como 3 meses de obediência fiel mudaram tudo para ela. Mas sabe o que sustenta essa fidelidade no dia a dia? Estrutura. Quando a semana está organizada, quando você sabe o que fazer na segunda de manhã, fica muito mais fácil honrar os compromissos que você faz com Deus e com você mesma. Meu planner de organização semanal foi criado exatamente para isso. Te ajudar a organizar suas prioridades com clareza, sem complicação, da forma que quem tem mais de 45 anos precisa. Sem modinha, sem exagero, só o essencial que funciona. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Dá uma olhada. Voltando para Marlene. 6 meses depois, na linha B, ela já estava trabalhando na empresa nova, com salário melhor que o anterior. As dívidas começaram a ser pagas, lentamente, mas com paz. Um dia, sentada no quintal de Dona Cecília, Marlene disse: "Eu vejo tantas mulheres na igreja que conhecem a Bíblia inteira, sabem versículo de cor, citam autor, fazem curso teológico, mas vivem derrotadas. Por que isso?" Dona Cecília bebeu um gole de chá e respondeu: "Porque elas estão presas no inferno dos cristãos eternos aprendizes. Conhecem, mas não obedecem. Sabem, mas não vivem." Tiago, capítulo 1, versículo 22 é claro: "Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos." Filha, conhecimento é ter a Bíblia na estante, sabedoria é ter a palavra no coração e pés que andam nela. Marlene anotou aquela frase num caderninho que ela tinha começado a carregar. E então Dona Cecília sorriu. "Agora você está pronta para a etapa 2, a gratidão antecipada." Enquanto isso, na linha A, no mesmo período, Marlene estava num quarto escuro com a cortina fechada, sem vontade de levantar da cama. As dívidas tinham triplicado. Roberto tinha começado a beber. Os filhos quase não apareciam. Ela tinha parado de orar há 2 meses, e quando alguém da igreja perguntava, ela apenas dizia: "Tô ocupada." A diferença entre as 2 linhas na altura do 6º mês já era abissal. E você agora, qual das 2 Marlenes está sendo? Dona Cecília explicou a segunda etapa com um sorriso. "Filha, na entrega silenciosa você aprendeu a calar, mas se parar aí, você vira só uma serva quietinha, não uma filha coerdeira." A gratidão antecipada é começar a agradecer a Deus pela resposta antes dela chegar. Marlene franziu a testa. "Agradecer pelo que ainda não recebi?" Dona Cecília abriu a Bíblia em Mateus capítulo 25, na parábola dos talentos, e leu o trecho onde o servo fiel multiplica o que recebeu. Deus deu para você o quê? Saúde, lar, marido, comida na mesa, roupa no corpo. Mas você passou 3 anos focada no que Ele não te deu, então Ele não pôde te dar mais. A viúva de Mateus capítulo 25 tinha 2 moedas. Deus não pede o seu muito, pede o seu tudo. Mas o tudo começa com o agradecimento pelo pouco que parece nada. Marlene começou a praticar. Toda manhã, ela escrevia num caderno 3 coisas pelas quais agradecia, mesmo que fossem pequenas: um café quente, uma vizinha boa, uma noite sem dor de cabeça. E também começou a usar o que tinha para abençoar outras pessoas. Levava marmita para uma idosa do bairro, doava roupa que não usava, orava pelas colegas do trabalho. Momento crucial. Depois de 3 meses servindo, Marlene foi visitar uma antiga vizinha que estava passando dificuldade pior que a dela já tinha sido. Levou uma cesta básica que mal cabia no orçamento. No mesmo dia, ao chegar em casa, recebeu uma mensagem do trabalho. A empresa tinha aprovado um bônus inesperado de produtividade para ela. O valor era exatamente 10 vezes o que ela tinha gasto na cesta. Lucas capítulo 6, versículo 38 é claro: "Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão." Marlene chorou, ligou para Dona Cecília e a senhora disse só: "Multiplicação sobrenatural, filha. Deus honra quem honra os pequenos." Mas Dona Cecília, com a sabedoria de 81 anos, fez uma advertência séria. "Filha, 99% dos cristãos param aqui.
sabem entregar, sabem agradecer, sabem servir, mas ainda carregam um fardo invisível de ansiedade, de controle, de medo do amanhã. E por isso nunca chegam na etapa 3, que é o repouso confiante. Dona Cecília contou que perdeu o marido aos 63 anos. Pastor Amado faleceu de infarto em 3 minutos. Ela ficou viúva sem aposentadoria decente, sem filhos por perto, sem renda fixa. E mesmo assim, viveu os 18 anos seguintes em paz, sustentada por bicos, por igrejas que a abençoavam, por pequenas providências diárias. Eu aprendi a descansar em Deus completamente. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse eu vos aliviarei não é metáfora, filha, é real. Momento culminante. 8 meses depois de começar com Dona Cecília, Marlene recebeu uma notícia terrível. Roberto teve um AVC leve, uma situação que na linha A teria destruído ela. Mas Marlene, na linha B, ficou em paz. Uma paz que ela mesma não conseguia explicar. Ficou no hospital 2 semanas, orando, agradecendo, descansando em Deus. Roberto se recuperou completamente. O médico disse que era raro um caso assim sem sequelas. E mais, o convênio do trabalho novo de Marlene cobriu 100% do tratamento. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. E aqui, a ciência mais uma vez confirma. No livro Mindset, Carol Dweck mostra que pessoas com mentalidade de crescimento, que confiam que circunstâncias podem ser ressignificadas, apresentam níveis de cortisol até 40% menores em situações de crise. O que a Bíblia chama de paz que excede todo o entendimento, a neurociência chama de regulação parasimpática profunda. É o mesmo fenômeno, observado por 2 ângulos diferentes. 5 anos se passaram. Na linha B, Marlene se tornou uma referência na igreja. Mulheres mais novas chegavam até ela perguntando: Marlene, qual é o segredo? Como você passou de mulher quebrada para mulher inteira em tão pouco tempo? E Marlene sempre respondia a mesma coisa. Não tem fórmula mágica, filha. Tem entrega, gratidão e descanso, nessa ordem. E tem tempo, o tempo de Deus. Ela citava Malaquias capítulo 3, versículo 10, lembrando que Deus desafia a sermos provados, abrindo as janelas dos céus, e ela mesma havia se tornado uma Dona Cecília para as outras. O caminho é sempre o mesmo, ela dizia. Funciona para finanças, funciona para casamento, funciona para saúde, funciona para filhos rebeldes, funciona para tudo. Porque as 3 etapas, entrega silenciosa, gratidão antecipada, repouso confiante, não são técnicas, são o coração do Evangelho aplicado ao tempo. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Endireitar veredas é diferente de abrir portas. Veredas são caminhos longos, não é resposta de micro-ondas, é travessia. Agora eu preciso te dizer uma verdade que talvez machuque. A maioria das mulheres cristãs hoje, mesmo as fiéis, mesmo as que dizimam, mesmo as que oram todo dia, nunca vai experimentar a verdadeira resposta de Deus. Sabe por quê? Porque elas se recusam a passar pela primeira etapa. Elas querem pular direto para a resposta. Querem o milagre sem a entrega. Querem a multiplicação sem o silêncio. E o pior, elas acreditam em mentiras modernas que as enganam. Mentiras como: Deus quer que eu seja feliz do meu jeito. Mentira. Deus quer que você seja santa, e a santidade traz uma felicidade que o seu jeito jamais traria. Mentira como: eu já tenho fé, então a resposta vai vir. Não é assim. Tiago capítulo 2, versículo 17 diz: a fé sem obras é morta. Fé que não obedece é teoria. Mentira como: Deus é graça, não preciso me esforçar. Cuidado. Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23 é arrepiante. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor,
Não profetizamos nós em teu nome? E eu então lhes direi: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Declaração crucial: não há atalho espiritual. Nunca houve, nunca haverá. Existe um único caminho, e ele tem 3 etapas na ordem que Deus determinou. No livro A Ciência de Ficar Rico, Wallace Wattles, mesmo num contexto secular, diz uma frase que combina perfeitamente com isso: não existe sucesso fora de uma ordem certa de fazer as coisas. A ordem importa, no mundo natural e no mundo espiritual. Então deixa eu te dar um plano de ação prático. Anota aí ou volta nesse vídeo depois e anota com calma. Primeiro, escolha uma área da sua vida para entregar a Deus de verdade nesses próximos 40 dias. Não tenta entregar tudo de uma vez. Escolhe a que mais dói. Segundo, abre a Bíblia e encontra 3 versículos específicos sobre essa área. Decora, repete, escreve num post-it e cola no espelho. Terceiro, entre na etapa 1, entrega silenciosa, com humildade completa. Por 40 dias, pare de pedir pelo que você precisa. Substitua o pedido pela rendição. Senhor, eu confio em ti. Faça o que for da tua vontade. Quarto, continue até sentir que a etapa 1 está cumprida. Você vai saber, porque a ansiedade vai diminuir e a paz vai aumentar. Quinto, entre na etapa 2, gratidão antecipada. Comece a agradecer pelas respostas antes delas chegarem. Use o que você tem para abençoar quem tem menos. Sexto, continue por meses, talvez anos. Não desiste no meio. Sétimo, um dia sem perceber você vai estar na etapa 3, repouso confiante. E aí quando a tempestade vier, e ela vai vir, você vai dormir em paz no meio do barco, igual Jesus dormiu. Pensa em José, vendido pelos irmãos, preso injustamente, esperando 13 anos para ver a promessa se cumprir. Pensa em Davi, ungido aos 15, mas só rei aos 30. Pensa em Daniel, levado cativo, mas que aprendeu a orar 3 vezes ao dia, mesmo na lei do leão. Pensa em Ruth, viúva, estrangeira, sem futuro aparente, e que Deus colocou na linhagem do Messias. Todos esses passaram pelas 3 etapas, sem exceção. No livro Hábitos Atômicos, James Clear demonstra que pequenas ações repetidas por longos períodos produzem resultados exponenciais. É o que a Bíblia já dizia em Eclesiastes capítulo 11, versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Muitos dias, não muitos minutos, muitos dias. Marlene viveu até os 87 anos. Na linha B, claro. Morreu em casa, cercada de filhos, netos e bisnetos. No último dia de vida, lúcida até o fim, a neta mais nova, de 14 anos, sentou na beira da cama dela e perguntou: Vó, qual foi o seu maior arrependimento? E Marlene, com lágrimas nos olhos, respondeu: não ter confiado em Deus mais cedo. Eu perdi tantos anos esperando errado, cobrando, exigindo, comparando. Quando eu aprendi a entregar, agradecer e descansar, foi como se a minha vida tivesse começado de verdade. E a neta perguntou de novo: mas vó, e se a resposta de Deus demorar? Marlene sorriu fraquinho e disse: filha, se a resposta demorar, é porque você ainda está virando a mulher que vai conseguir segurá-la. Deus não atrasa, Deus prepara. Ela respirou fundo, olhou para o teto e disse a última frase: transformação não é sobre ser perfeita desde o primeiro dia. É sobre se tornar tão obediente que a santidade se torna inevitável. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Marlene fechou os olhos e partiu em paz. Na linha A, no mesmo ano, Marlene também morreu. Mas morreu sozinha num apartamento alugado, depois de Roberto ter ido embora anos antes. Com os filhos distantes, com a fé apagada, havia muito tempo. 2 mulheres, mesma origem, caminhos diferentes, finais diferentes. O caminho da espera frutífera não é sobre mudar circunstâncias. É sobre quem você se torna no processo de esperar. Pensa nas 2 Marlenes. A da linha A passou 5 anos cobrando Deus, comparando, reclamando, exigindo, e ficou exatamente onde estava. Pior, na verdade,
A da linha B passou 5 anos entregando, agradecendo, descansando, e foi multiplicada de uma forma que ela nunca imaginou. A pergunta que eu te faço agora, olhando nos seus olhos através dessa tela, qual das duas Marlenes você está sendo hoje? Você está vendo alguém disposta a obedecer antes de entender? Ou está vendo alguém ainda procurando o atalho, ainda fazendo barganha com Deus, ainda dizendo, se você fizer isso, eu faço aquilo? Existe uma dicotomia simples e brutal. De um lado, 5 anos procurando fórmula mágica, milagre instantâneo, profecia que confirma o que você já quer. 5 anos de frustração, comparação e desgaste. Do outro lado, 5 anos pagando o preço da transformação real. 5 anos de entrega, gratidão e descanso. As duas opções vão passar. Os 5 anos vão passar de qualquer jeito. A diferença é o que vai sobrar de você no final. A transformação está esperando, mas Deus não vai forçar. Ele já fez a parte dele na cruz. Agora, a escolha é sua. Jeremias capítulo 6, versículo 16 diz: Ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Veredas antigas. Não é moda, não é tendência. É o caminho que Marlene B. aprendeu com Dona Cecília, que Dona Cecília aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com a avó, que aprendeu com a Bíblia. Esse caminho está disponível para você agora, hoje. Antes de você sair desse vídeo, ativa as notificações do canal. Não pelo algoritmo, mas porque o próximo vídeo pode ser exatamente a palavra que você precisa ouvir na próxima semana. E me responde nos comentários. Qual é a área da sua vida que você vai entregar a Deus usando o caminho da espera frutífera? Finanças, casamento, saúde, filhos, carreira? Escreve aí, porque eu leio cada comentário e oro pelas mulheres que escrevem com sinceridade. Se você chegou até aqui, eu quero te dizer uma coisa. Você é uma das poucas mulheres verdadeiramente dispostas a mudar. A maioria desiste antes do 5º minuto. Você ficou. Isso já mostra alguma coisa sobre você. Agora vai. Começa hoje. Entra na etapa 1. Por 40 dias para de pedir e começa a entregar. Quando esses 40 dias terminarem, daqui a anos, você vai olhar para trás e não vai acreditar que era a mesma pessoa. Vai parecer que você conheceu uma versão antiga de si mesma, do mesmo jeito que a gente acabou de conhecer duas Marlenes. E você vai escolher todo dia qual das duas você quer ser. Que Deus abençoe sua jornada. Até o próximo vídeo.